Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 38 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023 e hoje teremos, tal como amanhã, de resto, uma edição mais curta do Futebol de Verdade. Porquê? Porque não houve jogos para analisar aqui ontem, não há reposição de edições do Futebol de Verdade Flash e, portanto, o Futebol de Verdade de hoje, do meio-dia e meia, será composto apenas pelo Q&A, o que, de certa forma, também me dá mais algum tempo para poder responder às vossas perguntas, porque sem o risco de o programa ficar excessivamente longo, como se calhar tenha sido os mais recentes, mas enfim, por essa razão muito simples, é que nos mais recentes temos tido sempre a tal reposição do Futebol de Verdade Flash que os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, já teriam recebido na véspera à noite. Porque já sabem, sempre que jogam o Benfica, o Futebol Clube do Porto, o Sporting Clube Braga ou o Sporting, nessa mesma noite há uma edição do Futebol de Verdade Flash, entregue apenas aos subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem não for subscritor premium, aquilo que pode fazer é esperar pelo dia seguinte, e aqui ao meio-dia e meia, na edição regular do Futebol de Verdade, depois do Q&A, há sempre a reposição do Futebol de Verdade Flash da véspera. Ontem, como não houve Futebol de Verdade Flash, hoje não há reposição. É muito simples, portanto não é difícil de entender. E aproveito para vos deixar aqui duas novidades. Primeira novidade, a sugestão do meu subscritor David Simões, que hoje no nosso servidor da Discord, porque vamos sempre por lá discutindo como é que as coisas funcionam melhor ou pior, além de discutirmos também, naturalmente, a atualidade futebolística, o David Simões sugeriu-me, em face dos atrasos que têm acontecido sempre aqui no Futebol de Verdade, porque eu já expliquei, isto tem a ver com a hora a que eu consigo gravar, que é apenas depois de escrever as conversas de bancada da manhã. Depois disso, ainda há, eu faço a gravação, a edição, há o processo de renderização do programa, há o processo de upload para o YouTube, há o processo de aprovação pelo YouTube, que muitas vezes até é o que leva mais tempo, porque eles exigem naturalmente, como é normal, ver tudo e perceber o que é que lá está. Ou pelo menos passar aquilo por algum motor de inteligência artificial para perceber o que é que lá está. E, portanto, tudo isso leva tempo. Mas então sugeriu-me o David Simões. Então, mas porquê é que você não começa a disponibilizar o programa em formato áudio pelas plataformas normais aos subscritores premium? E é isso que vai acontecer já a partir de hoje. A partir de hoje, o Futebol de Verdade no Futebol de Verdade tem primazia quem tem subscrição premium, porque assim que o programa estiver disponível, da minha parte, ou seja, quando estiver feita a gravação, a edição e a renderização, uma das primeiras coisas que farei é disponibilizar a versão em áudio, só em áudio, não dá para ser de outra forma, apenas aos subscritores premium do meu Substack, através do Substack, em tadeia.substack.com. Não será uma vantagem assim tão grande, mas sim, enfim, é mais uma perk para quem faz o favor de apoiar o meu esforço como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Já sabem, se quiserem fazer a subscrição, ela está disponível em tadeia.substack.com e fica aqui o link para poderem lá chegar. A subscrição mensal custa-vos 5€ e têm acesso a muitas coisas. Está tudo lá explicadinho, inclusive ao meu canal de Telegram, ao meu servidor de Discord, a todo o arquivo do meu Substack e aos conteúdos que são exclusivos para subscritores premium do meu Substack. Portanto, há muita coisa por lá. Bom, a segunda novidade que tenho para vos deixar aqui hoje é que já a partir de amanhã, e amanhã recomeça a Liga, começa a 7ª jornada da Liga Portuguesa, com esse Estrela da Amadora Sporting Clube Braga, o Futebol de Verdade Flash vai sofrer mais uma pequenina alteração. Eu continuo a achar que o programa está muito longo, está sempre nos 15 minutos, quero aquilo mais curto e vou retirar a componente mais descritiva da coisa. Quem viu o jogo viu, quem não viu, enfim, tem inúmeras maneiras para saber o que é que aconteceu, quais foram os factos e, portanto,
vou, de certa forma, limitar o flash um bocadinho às minhas opiniões sobre esses factos. A minha ideia inicial era de que, bom, muita gente se calhar não viu o jogo e precisa aqui de uma pequena descrição daquilo que aconteceu, mas cada vez mais me convence do contrário, e isso faz com que o programa continue com muita persporrência, com muito... enfim, é muito longo, está demasiado fastidioso e eu não gosto daquilo assim. Não é que me dê menos trabalho, não dá. O trabalho que me dá é o mesmo, é pura e simplesmente porque quero que o serviço prestado seja melhor. Antes de entrarmos no Q&A de hoje, tenho um ralhete para vocês. É que a malta ontem não se portou bem. É isso que eu tenho para dizer. Se não fosse o esforço louvável do Filipe Oliveira, olá Filipe, salvou o programa de hoje, hoje não havia perguntas. Isto é muito simples. Os números de visualizações não estão a cair, pelo contrário, estão a crescer. Mas aquilo que eu sinto é que da vossa parte não tem havido uma coisa que é fundamental. Este programa depende de vocês. Este já não é um programa feito em direto, permanentemente, mas continua a estar dependente daquilo que vocês têm para lhe dar. E aquilo que vocês têm para me dar são as vossas perguntas. O Q&A é uma parte fundamental do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade continua a ser um programa feito de mim para vocês. Aquilo de que o programa precisa é das vossas perguntas. Se a malta vem aqui, vê o programa, mas não deixa like, isso faz logo com que o programa não seja mostrado a muita gente e que não possa crescer. Não deixa perguntas na caixa de comentários no final do programa. Não é no live chat, porque este live chat eu não consigo recuperá-las para fazer a pergunta do YouTube. Se não faz isso, se não subscreve o canal, e fica aqui também o link para poderem subscrever o canal e já agora ativem as notificações. Se não deixam perguntas, não há perguntas para eu responder. Se não há perguntas para responder, não há Q&A. Não fosse o esforço do Filipe Oliveira, que ontem, com certeza, ao final do dia, chegou lá e percebeu, ninguém deixou perguntas, deixa-me lá aqui ajudar o António. E foi lá e deixou 4 ou 5 perguntas. Ele já as tem engatilhadas, acho eu, e muitas vezes as deixaste também no meu servidor de Discord. E não fosse isso, e hoje não haveria quase perguntas para eu poder fazer a minha seleção. Portanto, muito obrigado ao Filipe, salvou o programa de hoje e é o meu sinal de não assentimento, vamos dizer-lhe assim, para o resto da malta que não participa. E é preciso que vocês participem. O Futebol de Verdade precisa da vossa participação, precisa que vocês deixem like, precisa que vocês subscrevam o canal, precisa que vocês ativem as notificações, precisa que vocês partilhem o programa, que o mandem para os vossos amigos, para que mais gente possa saber que existe este espaço interativo, sim, apesar de não ser em direto, interativo entre mim e vocês, de mim para vocês. Vamos embora, vamos às perguntas de hoje, porque mesmo assim há 2 para responder. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, vamos lá então responder às 2 perguntas que eu selecionei hoje para responder aqui no Futebol de Verdade. A primeira pergunta, que já está aí a aparecer à vossa frente, tal como vos revelei por antecipação, veio do Filipe Oliveira e pergunta ao Filipe o seguinte. Bom dia, António. Bom dia, Filipe. Na época passada, um dos pontos fortes do Benfica era a sua solidez defensiva. Esta época, com exceção dos jogos da Supertaça, Estrela e Vitória, tem sofrido golos em todos os jogos. Onde estará a falta à equipa para ter mais consistência defensiva? Orsa-se estar a defesa esquerda em vez de estar no meio-campo? Meio-campo mais macio? Ou Musa não ser tão pressionante como Gonçalo Ramos? Ou a indefinição na posição de guarda-redes? Um abraço. Um abraço para si também, Filipe. Muito obrigado pela sua pergunta. O Filipe, com certeza, porque é um dos subscritores premium do meu Substack, já há de ter visto o Futebol de Verdade Report de ontem. E ontem houve Futebol de Verdade Report apenas para subscritores premium do meu Substack. E o Futebol de Verdade Report de ontem foi precisamente sobre as chaves para o Clássico, para o Benfica-Porto, que aí vem. O Benfica-Porto de sexta-feira, depois da manhã. Estão lá identificados os pontos fortes e fracos das duas equipas e como é que elas podem, eventualmente, tentar superar os pontos fracos do adversário e fazer ainda crescer mais os seus pontos fortes. Fica aqui o link para vocês poderem assistir ao programa de ontem, que para já foi entregue apenas aos subscritores premium do meu Substack, mas, inevitavelmente, uma das coisas que foi por lá falada foi essa, foi a questão da
menor qualidade defensiva do Benfica esta época, face a uma superior qualidade ofensiva e também, já agora, da menor qualidade ofensiva do Futebol Clube do Porto e algumas alterações que há, que até a mim me surpreenderam em função das métricas que vão sendo apresentadas. Mas a sua pergunta, Filipe, é exclusivamente sobre a permeabilidade defensiva do Benfica e eu vou tentar responder-lhe aqui de forma breve, mas assertiva. É evidente que o Benfica, não é só por ter 7 golos sofridos, não é só por ter sofrido golos em todos os jogos de campeonato, à exceção daqueles 2 que identificou aqui também, as recepções ao Estrela da Amadora e ao Vitória Sport Clube. Além disso, sofreu também mais 2 golos na Liga dos Campeões. Portanto, se quisermos, o Benfica tem 9 golos sofridos em 8 jogos oficiais desta época, que foram 6 da Liga, 1 da Liga dos Campeões e 1 da Supertaça. 3 clean sheets em 8 jogos, o que não é, de forma alguma, maravilhoso. Mas não, a coisa não se conta só por aí. Nós podemos contar, por exemplo, e eu recorri aqui aos números da Goal Point, para ir perceber qual é o XG permitido pelo Benfica face ao XG permitido pelas outras equipas do campeonato. O Benfica sofreu 7 golos, mas tem um XG permitido de 7,6. Portanto, chegamos aqui à conclusão que o XG do Benfica, que os golos sofridos do Benfica estão muito em linha com as oportunidades que o Benfica permite aos adversários. Não é um problema, e por aqui começamos por perceber que não é um problema de guarda-redes. Porque se assim fosse, o Benfica teria um XG muito inferior àquilo que é o seu total de golos sofridos e, portanto, não haveria aí sim uma probabilidade relacionada com a exibição dos guarda-redes que o Benfica tem usado. E o Benfica já usou Vlaco Dimos, a seguir o Samuel Soares e agora está a jogar com Trubin. Não, não é por aí. Aliás, até podemos dizer que aos guarda-redes, ou até eventualmente à inépcia dos atacantes adversários, terá o Benfica ficado a dever os 0,6 de XG, de golos esperados, de expected goals, que o adversário não marcou na sua baliza. E esses 0,6, curiosamente, até podem ser, imaginem, a grande penalidade que Trubin defendeu em Portimão na última jornada, porque uma grande penalidade tem um XG de 0,60 e qualquer coisa. Portanto, podemos até encarar a coisa por aí, mas não será com certeza tão simplista. Agora, a questão aqui é: estes 7,6 de golos esperados na baliza do Benfica, face às situações de finalização de que os adversários dispuseram, e atenção, isto tem a ver com situações de finalização de que os adversários dispuseram, qual era a probabilidade de golo de cada uma delas, e de todas elas somada, dá um total de 7,6, nas 6 jornadas de Liga que já se jogaram, coloca o Benfica na 11ª posição entre as equipas que menos oportunidades permitem aos adversários. O primeiro lugar desta tabela é do Sporting, que nestas 6 jornadas só permitiu um XG de 3,1 aos seus adversários. Segue-se o Porto com 4,3, o Casa Pia com 4,7, o Moreirense com 5,9, o Estoril com 6, e o Estoril tem sido um espetáculo de golos sofridos, mas tem apenas 6 de XG permitido aos adversários, o Aroca com 6,3, o Vitória Sport Clube com 6,7, o Futebol Clube Famalicão com 6,8, o Vizela com 7,2, o Rio Ave com 7,3 e depois aparecem Benfica e Braga, ambos com 7,6. Portanto, já se vê que Benfica e Braga não estão bem no plano defensivo. Isso aqui é uma evidência. Não é preciso, não podemos ficar só a olhar para os golos sofridos, porque esses podem dever-se a um mau guarda-redes. Não é o caso no caso do Benfica. Portanto, já arrumámos essa questão. Vamos então ver outra coisa. E pergunta aqui o Filipe se é porque o Musa é menos pressionante na frente ou porque falta o Orsnes lá na frente. Bom, a contribuição do Gonçalo Ramos e a contribuição do Orsnes como atacante interior esquerdo na equipa base da época passada foi muito importante. Porquê? Porque permitiu ao Benfica pressionar alto, permitiu ao Benfica ganhar muitas bolas no meio-campo ofensivo. Mas esse também não é o problema. Ainda ontem, para quem viu no report, já sabe, quem não viu fica a saber, Musa é o jogador, entre os jogadores do Benfica e do Porto, aquele que tem uma melhor média de recuperações de bola no último terço na Liga. Portanto, entre os jogadores do Benfica e do Porto. O Musa não tem estado mal a defender por ali.
Podemos até dizer, ok, mas o Orsnes a jogar ali defendia mais ou mais alto do que defende o João Mário, que é quem está a jogar agora quase sempre como avançado interior esquerdo, ou o Neres, que jogou como avançado interior esquerdo em algumas circunstâncias, sobretudo quando o Orsnes é defesa esquerda e é preciso dar largura por aquele lado. Sim, é verdade. Mas mesmo assim, o Benfica é a equipa, e aqui volto a recorrer a números goal point, é a equipa do campeonato que mais recuperações de bola fez no meio-campo ofensivo, 95. O segundo colocado nesta tabela é o Sporting, com 83. Portanto, também não é esse o problema. Podemos continuar à procura para tentar perceber qual é que é aqui a questão. Remates permitidos. Quem menos remates permite aos adversários nesta liga, ou permitiu até aqui, foi o Sporting, 53. Porto, 55. Rio Ave, 59. Benfica é quarto nesta tabela com 62. Também não será por aí. Já há aqui uma pequena diferença quando olhamos, por exemplo, para as ações na área permitidas ao adversário. O Sporting foi quem menos ações na área permitiu ao adversário até aqui, 67, mas o Benfica é segundo, com 81. Portanto, também não é por aqui. Muito francamente, eu olho para os números e a explicação mais racional que eu encontro para estes números tem que ver com uma anormalidade estatística. E eu ainda hoje levo com isto recorrentemente, porque aqui há tempos, eu estou sempre à cata das anormalidades estatísticas. Não é para dizer que elas são propositadas, é só para tentar explicar a realidade com elas. E aqui há uns anos, em que o Benfica teve, no início do campeonato, uma soma anormal de autogolos a favor, isto é, os adversários faziam muitos autogolos, eu chamei a atenção para esse dado, e ainda hoje ando a levar com isso nas páginas de adeptos do Benfica e tal, porque, então agora não somas os autogolos, enfim, e aquilo que me chamam depois é melhor nem repetir aqui. Eu nunca, na altura, insinuei sequer que esses autogolos fossem propositados. Mas a verdade é que o Benfica tinha, na altura, em 4 ou 5 jornadas, mais autogolos do que na generalidade das últimas temporadas somadas inteiras. Mais autogolos a favor. E, portanto, isso é uma normalidade. Tem que ser apontado. Está a acontecer isto. Agora, aquele salto que está a seguir está a acontecer isto porque os adversários metem golos na própria baliza de propósito. Não contem comigo para isso. Ora, o que é que está a acontecer este ano? O Benfica já tem mais penaltis contra na Liga do que em toda a Liga anterior. O Benfica já sofreu este ano 3 penaltis. 2 deles deram golo. Um foi defendido pelo Trubin. Aliás, se contarmos o jogo da Liga dos Campeões, foram 5 penaltis contra o Benfica nos tais 8 jogos de competição que já fez este ano. Não é? Lá está. É uma anormalidade estatística. Agora, vou dizer que é porque os árbitros estão a roubar o Benfica? Não! Esse salto eu já não dou. Mas os que me acusam de dizer que os adversários e tal, não sei o quê, agora já acham que sim, que são os árbitros que estão a roubar o Benfica. Na altura era tudo normal. Agora já não é. Tal como aqueles que acharam na altura que eram os adversários que estavam a marcar golos na própria baliza de propósito, agora já acham que isto dos penaltis é tudo normal. A sério. Não tenho de todo capacidade para entrar nesse tipo de jogos. Tento explicar a realidade com base, muitas vezes, nos números, e aquilo que os números me dizem neste momento é isto. O Benfica já teve este ano 3 penaltis contra. Estes 3 penaltis contra são mais do que os 2 que sofreu nas 34 jornadas da Liga passada, e estes 3 penaltis contra ajudam a explicar, porque 2 deles deram golo, os 7 golos sofridos, porque se não fossem esses 2 golos, o Benfica só teria sofrido 5 golos. Ao mesmo tempo, ajudam a explicar o XG de 7.6, porque 3 penaltis contra são um XG de, resumidamente, 1.9. E se tirássemos esse 1.9 aos 7.6 de XG permitido aos adversários do Benfica, o Benfica teria 5.7, o que já o colocaria na 4ª posição da Liga em termos de golos esperados permitidos aos adversários. E, portanto, eu acho que tem muito que ver com isso. É uma coisa contextual. É uma coisa que tem a ver com este contexto, com este momento. É uma coisa que não é estrutural e que, com certeza, com o tempo vai acabar por ser corrigida. Não vejo, francamente, nem no guarda-redes, nem no comportamento defensivo do resto da equipa, nem na qualidade da última linha, da linha de 4 atrás, razões que justifiquem essa maior probabilidade defensiva do Benfica. Portanto, acho que é uma questão pura e simplesmente episódica e que com o tempo vai acabar por ser corrigida no comportamento da equipa e, sobretudo, na performance e nos números que a equipa tem vindo a apresentar. Bom, já vos deixei
um link para poderem assistir ao Futebol de Verdade Report, lá atrás, se quiserem saber mais sobre os números e sobre as métricas e sobre os pontos fortes e fracos, não só coletivamente como individualmente, dos jogadores de Benfica e Porto para o Clássico da próxima sexta-feira. Portanto, aquilo que vos posso dizer também é que há ali surpresas, há ali coisas que eu francamente não esperava e que me dão algumas certezas relativamente àquilo que devia ser o jogo da próxima sexta-feira. Vamos passar à segunda pergunta para hoje, já está à vista, foi colocada pelo Pedro Miguel Santos no meu servidor de Discord, é a pergunta do Discord de hoje, e para a pergunta do Discord na pergunta do Discord podem participar todos os subscritores premium do meu Substack que estejam dentro do meu servidor de Discord, e é muito fácil acederem, basta seguirem os links que vos são entregues nos textos para subscritores premium, e pergunto ao Pedro o seguinte: o caro António já várias vezes falou dos requisitos que uma equipa da Primeira Liga deveria ter, em regulamento, na sua opinião, para fazer parte do principal escalão do futebol português. Além dos que já falou noutros programas, seria também admissível requerer uma equipa na Liga Revelação, bem como ter equipa e formação femininas? Muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. Eu vou só aqui lembrar quais são os requisitos, muito basicamente, que eu apontei como que deveriam ser regulamentarmente necessários para uma equipa participar no campeonato da Primeira Liga. Uma liga de elite, que quer ser uma liga de elite no futebol europeu. Primeiro que tudo, resultados desportivos. Não é? Uma equipa se fica nos 3 últimos lugares, desce, não tem lugar na Primeira Liga. Pronto, essa é logo a primeira questão e é a questão sine qua non para uma equipa poder estar na Primeira Liga. Depois, eu apontei mais uma série de questões. Ter um estádio com condições mínimas, e é ter, não é? Andar como anda agora ao Casa Pia a jogar em Rio Maior, o ano passado no Estádio Nacional, ou como jogava a Bessade. Enfim, eu admito isso, se for uma coisa muito episódica. O caso do Casa Pia a mim faz muita confusão, porque já o ano passado andou a jogar fora durante o ano todo, porque as obras e tal, em Pinamanique e não sei o quê, e de repente as obras ainda não começaram, e o Casa Pia já vai quase com 1 ano e meio de Primeira Liga, e as obras nem começaram sequer, quanto mais estarem prontas. O Barcelona também está a jogar fora de Camp Nou. Sim, mas vai fazer obras, e para o ano já joga no seu estádio. Pronto, é uma questão. É um estádio novo que está a ser feito. Isso percebe-se. Agora, outras coisas. Portanto, ter um estádio, para mim, é uma condição sine qua non. Um estádio com condições mínimas para acolher uma competição de elite, como nós queremos que seja a nossa Primeira Liga. Segundo, ter uma média de assistência relevante, decente. Porquê? Porque eu não admito que nós queiramos ter jogadores de topo no panorama do futebol europeu e depois tenhamos 500, 600 pessoas a vê-los jogar. Isso não é viável. Isso faz com que o negócio logo à partida seja absolutamente inviável. Não dá. E vocês dizem, mas isso é injusto porque uma equipa que consegue resultados depois não ia poder participar porque não tem público. E eu digo, sim. Isto é um espetáculo. É para as pessoas. É verdade desportiva, sim, mas é também um espetáculo, é para as pessoas. Agora, podemos até dizer assim, ok, mas não deve ser assim tão radical. Acredito que sim, admito que sim, mas, por exemplo, desde que haja centralização de direitos, como há, por exemplo, em Espanha, e como há em todo lado, mas em Espanha eu sei que acontece isto, se um determinado clube não apresentar a bancada em frente à Câmara Master, eu já disse isto aqui várias vezes, com uma média de preenchimento, ou com um preenchimento mínimo de 60%, acho que é 60%, vai receber menos dos direitos televisivos, porque o espetáculo televisivo é pior com bancadas vazias. E aquilo que nós vemos na nossa liga são a bancada em frente à Câmara Master, muitas vezes nem público tem. Porque, aliás, muitas vezes nem sequer é aberta. E isto não faz nenhum sentido. Agora, acho também, e sim, estou consigo, Pedro, que condição sine qua non devia ser ter uma equipa de futebol feminino, porque neste momento é uma aposta da FIFA, da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol, de toda a gente. Ter formação também no futebol feminino, sim, acho que sim. Sou favorável a isso. Acho que devemos fazer com que o futebol feminino cresça, e essa é uma das maneiras. E já tenho mais dúvidas relativamente à Liga Revelação, porque eu acho que neste momento há uma indefinição muito grande sobre aquilo que são as prioridades. E eu admito perfeitamente que seja desnecessário um clube ter equipa B e equipa de sub-23. Porque é que eu digo que há uma grande indefinição? Não se percebe ainda muito bem qual é que é a prioridade. Por exemplo, o Sporting, durante algum tempo, deixou de ter equipa B e passou a ter porque passou a ter sub-23.
E achavam que não valia a pena estar a investir, a ter tantos jogadores, porque muitas vezes aquilo que acontece muitas vezes é que os sub-19 já não jogam no sub-19, jogam no sub-23. E depois, quem joga na equipa B são aqueles que têm 20, 21. E ao seguir aos 21, se ou dão e chegam à equipa A ou vão embora para continuar a eternizar o ciclo. Portanto, há quem ache que estes dois passos são, e o Sporting na altura achou, o Porto continua a achar, porque tem equipa B e não tem sub-23, e portanto continua a achar. O Benfica tem as duas coisas, mas eu entendo que deveria haver aqui uma definição mais clara de prioridades. Qual é que é a nossa estratégia? Eu sou favorável às equipas B e à sua integração nos campeonatos nacionais. Acho que a grande medida estrutural para o sucesso do futebol português nos últimos 15 anos foi a integração das equipas B na segunda Liga. Porquê? Porque permitiu àqueles jogadores começarem a competir num contexto de dificuldade. Eles estão fartos e andam a jogar desde os 11 anos, quem joga no Benfica, no Porto, no Sporting, andam a jogar desde os 11 anos a dar grandes cabazes aos adversários. E precisam de ser colocados num contexto de dificuldade, que não é aquilo que eles vão encontrar se houver um campeonato nacional de sub-23 puro e simples. Porque é que vocês... mas o campeão de sub-23 até foi o Estoril, o Famalicão, o Braga, nem sei quem é que ganhou no ano passado, não tenho isso aqui de cabeça, mas foi porquê? Porque os melhores sub-23 dos grandes não estavam sequer a jogar no sub-23. Aliás, isso sei porque fiz esse trabalho no meu Substack e fica aqui também o link para eu ando sempre a recordar os mesmos trabalhos, ou muitas vezes recordo os mesmos, foram aqueles que eu acho que foram mais relevantes. Muitos dos jogadores que foram bicampeões nacionais de sub-23 pelo Estoril eram jogadores que tinham sido rejeitados pelos clubes grandes. Alguns deles vieram a dar jogador depois, como foi o caso do Tiago Santos, por exemplo, que este ano, o lateral direito, que foi titular do Estoril no ano passado e depois andava aí a ser cobiçado pelo Benfica e acabou por se transferir para a França. Mas aquilo que vimos é que a prioridade ali estava claramente estabelecida, como está em muitos outros sítios. Não tenho a certeza que seja necessário ter as duas coisas, equipa B e sub-23, e acho que devia haver aqui, regulamentarmente, lá está, uma capacidade para definir aquilo que é obrigatório. E se for uma coisa obrigatória, eu defendo as equipas B. Porque acho que a colocação daqueles jogadores em contexto de dificuldade nos campeonatos nacionais foi um passo estruturalmente necessário para o crescimento do futebol português nos últimos anos. Bom, antes de me ir embora, quero deixar-vos ainda mais uma possibilidade de leitura. É das conversas de bancada de hoje de manhã. Fica aqui para quem quiser ler. Falei-vos muito de Diomande e António Silva, que foram escolhidos pela 442 como dois dos sub-19 mais valiosos do mundo. E aproveitei para fazer também um bocadinho aqui o transfer para David Carmo e para Serdar, dois defesas centrais que são os mais jovens dos seus plantéis e que não têm tido o peso que eu entendo que deveriam ter nas organizações defensivas do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube Braga. Porquê? Porque me parece que valem mais do que aquilo que lhes tem sido permitido mostrar. Bom, já ficou o link também para poderem ler. Já sabem, o Futebol de Verdade volta amanhã, 12h30, aqui no meu canal de YouTube, e façam o favor de deixar o vosso like e perguntas na caixa de comentários, porque senão não há Q&A. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.